Você já se pegou dizendo faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço com seus filhos? Pois é, hoje nós vamos falar sobre como o nosso exemplo impacta na criação dos nossos filhos e por que é fundamental a gente entender isso. Oi gente, eu sou Leti e estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal. Aqui a gente acredita que a maternidade é uma jornada muito bela, que sim tem seus desafios, mas que gera frutos eternos. Antes da gente começar nessa temática tão importante, não deixa de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like, porque tudo isso é muito importante. Agora, vamos lá aprender com os exemplos. Hoje nós vamos refletir como pequenas atitudes do nosso dia a dia vão moldando o caráter dos nossos filhos. A Bíblia nos ensina em Provérbios 22, versículo 6, que nós devemos ensinar as crianças no caminho em que devem andar, para que quando elas estiverem mais velhas, elas não se desviem desse caminho. E é muito interessante porque esse é um texto muito conhecido. Mas será que a gente se atentou nos detalhes que esse texto nos traz? A Bíblia não fala que nós devemos ensinar a criança o caminho. Na verdade, ela diz que nós precisamos ensinar as crianças no caminho. O que isso nos traz como entendimento? Que não apenas eu preciso apontar o caminho, mas eu preciso vivê-lo. E quando a gente olha para Jesus, a gente vê isso em toda a sua história. Jesus não apenas direcionava os seus discípulos o que eles deveriam ou não fazer. Ele mesmo vivia cada um desses princípios. Ele disse para os discípulos curar e diversas vezes os discípulos o viram curando. Ele disse o mesmo sobre expulsar demônios, sobre pregar a palavra, e Jesus era um exemplo vivo de tudo aquilo que ele pregava. E eu quero te dizer que na maternidade isso não é diferente. Tudo aquilo que nós falamos sobre os nossos filhos sim tem um peso, mas o peso é muito maior quando nós fazemos e aquilo que nós fazemos. Vou te dar um exemplo simples. Talvez você cresceu aí está crescendo, né, com seus filhos, com a ideia de que eles tenham uma alimentação saudável, por exemplo. E é muito fácil dizer para o seu filho comer brócolis ou mais verduras, mas é muito difícil ensiná-los algo que não é vivido dentro da sua casa. Então, como que você vai ensinar o seu filho uma alimentação saudável se a sua alimentação ela é baseada em ultraprocessados? Isso não vai acontecer na prática, percebe? Então eu me lembro de um exemplo que eu vivi com o Benjamin. Aqui em casa, a gente tenta restringir as telas o máximo possível. Eu sei que existem algumas exceções, mas principalmente o acesso ao celular é reduzido aqui em casa. Benjamin não tem celular, ele é muito pequeno e no que depender de mim não terá por tão cedo. Mas um tempo atrás teve uma trend aí famosa no TikTok chamada Soca Makeup. Lembra disso? Pois é, e eu fiquei fascinada com isso, gente. Eu achava muito interessante as transições, como era difícil, né, toda aquela produção, como, né, aquelas pessoas, né, faziam toda aquela produção e eu ficava vendo isso. Durante, assim, uns 30 minutos eu ficava vendo várias versões do mesmo vídeo. Daqui a uns dias, Benjamin me chega na sala cantando a bendita daquela música, que era, meu Deus, vou ter que fazer isso mesmo? Mas era na, na. Lembra disso? Pronto, é o suficiente. E ele começou a cantarolar essa canção. E naquele momento eu comecei a me perguntar, meu Deus, onde foi que Benjamin viu isso? Em que momento ele teve acesso? Apesar dele não ter tido um acesso direto a isso, através de mim, que ficava ouvindo, que ficava vendo ali o TikTok, ele ouviu e ele aprendeu. É um exemplo muito simples, mas que nos mostra na prática o quanto que as nossas atitudes têm um peso na vida dos nossos filhos. A gente pode analisar um pouco isso nas nossas próprias vidas. Pare para pensar. Quantos dos exemplos que os seus pais tinham, que os seus pais viviam dentro da sua casa, sejam eles exemplos bons ou ruins, hoje você carrega nas suas atitudes?
É muito interessante que às vezes crescendo, quando adolescentes ou jovens, a gente diz pra gente mesmo que a gente nunca vai repetir certos padrões que nós vivemos na nossa casa de origem. Mas quando a gente cresce, sem querer a gente se pega repetindo as mesmas coisas. E isso precisa ser uma lição valiosa para nós como pais. Por dois aspectos. Primeiro, porque precisa exigir um esforço, precisa existir um esforço da nossa parte para que os padrões incorretos que nós vivenciamos dentro da nossa casa não sejam repetidos na nossa próxima família, né? Na nossa família que nós estamos construindo hoje, mas também para que nós estejamos atentos àquilo que nós estamos agora reproduzindo nos nossos filhos. Então é muito fácil falar que nós não vamos repetir os mesmos padrões, mas é difícil colocá-los em prática. Impossível? Não. Mas por isso que esse vídeo é para nos chamar a essa reflexão. Quais os exemplos nós temos passado para os nossos filhos? Não estou falando de uma maternidade perfeita, gente, porque ninguém é perfeito. Os erros vão existir, os nossos filhos erram. Mas como nós nos comportamos diante desses erros? Às vezes a gente não está nem percebendo. Quer ver um exemplo? Às vezes a gente nem percebe que quando o nosso filho demonstra um comportamento de chorar, por exemplo, demasiadamente, a gente responde a isso como os nossos pais nos respondiam. Engole o choro. Talvez você não use essa frase, mas talvez a forma como a gente aborda isso é da mesma maneira que a gente prometeu pra gente mesmo que a gente nunca mais faria. Então perceba, é importante parar, refletir, pensar sobre o assunto e agora tomar novas atitudes e novas iniciativas. Vai acontecer, os erros vão acontecer, mas o que a gente faz? A gente para, a gente pede perdão, a gente mostra para o nosso filho, filho, eu agi dessa maneira, mas eu não acredito que é dessa maneira que nós devemos nos comportar. E isso também é ensinar a sua criança sobre o perdão, sobre arrependimento. Então percebe, muito mais do que um discurso belo, o que realmente importa são as nossas atitudes. Jesus poderia gastar todo o seu tempo escrevendo livros a respeito daquilo que ele acreditava, mas ele decidiu investir em pessoas, dando o seu exemplo. E essas pessoas futuramente foram inspiradas pelo Espírito a escreverem sobre cada uma dessas coisas. Então, na maternidade, gente, muitas vezes o nosso tempo é muito curto para nós vivermos apenas em palavras. Vamos investir com o nosso exemplo. E é por isso que eu acredito que a maternidade é tão transformadora. Porque é um convite diário a gente olhar para nós mesmos, naquilo que a gente precisa ajustar nas nossas atitudes, para nos tornar melhores exemplos para os nossos filhos. Hoje eu quero te lembrar que cada pequena atitude que nós temos como mães está trabalhando na formação de alguém. Então nós não podemos menosprezar as pausas para o acolhimento, as conversas no carro, nem que seja uma troca de olhar. Tudo isso, gente, tem o peso de um legado, tem um peso de eternidade. Então, o meu convite para você, mamãe, nesse dia, é que nós possamos refletir quais têm sido as nossas atitudes dentro da nossa casa e o que isso tem gerado de eternidade na vida dos nossos filhos. Eu tenho certeza que a partir desse vídeo, as nossas atitudes vão melhorar e os nossos filhos estarão preparados para continuar no caminho que o Senhor já desenhou para a vida deles. Que o Senhor te abençoe e não deixe de compartilhar esse vídeo com alguém, com uma mãe, mas com alguém que precisa ouvir essa mensagem, que o peso das atitudes muitas vezes é maior do que o das palavras. Não deixe de se inscrever no canal, deixar aqui um comentário e enviar esse vídeo para alguém. Um beijo e até o próximo vídeo.